Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que me escuta de qualquer lugar desse país, sem exceção, meu nome é Jorge Gustavo e hoje nós conversaremos a respeito da Lei 8666 de 93, que é a lei que fala a respeito das licitações e contratos no âmbito da administração pública. Tranquilo? Nós teremos aula aqui que essa aula vai servir para qualquer tipo de concurso que você for fazer, que nós veremos ela de forma aprofundada. E antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço para meus alunos de Palmas, eu gostaria de mandar um abraço para meus alunos do Distrito Federal, para a galera do Guará, que nós tivemos aula recentemente, joia, e conforme prometido, estamos aqui gravando a nossa aula de licitações e contratos para te ajudar na realização do seu sonho, na realização do seu objetivo. Afinal de contas, nós professores estamos aqui para ajudá-los, nós não estamos aqui contra vocês, não, pessoal. Nosso incentivo do dia a dia é a sua capacidade de sair da zona de conforto, se diferenciar da maioria e resolver estudar para concurso. Afinal de contas, estudar para concurso dói, mas a dor é passageira e o cargo é para sempre. E não são todas as pessoas que estão dispostas a deixar lazer, família e tudo mais para estudar, porque estudar é desconfortável. Moral da história, 99,9% das pessoas não vão compreender o porquê que você está estudando, mas não leve isso para o lado pessoal, não veja isso como uma forma desfavorável. Afinal de contas, se você está na busca de um sonho, você expõe a sua realização, você expõe aquilo que você quer. E se você é exposto, você é criticado. Mas as críticas, elas não servem para te destruir. As críticas são um indicativo de que você está no caminho certo. Sem mais delongas, comecemos a nossa aula. Bacana? A Lei de Licitações e Contratos, ela veio para garantir a moralidade na administração pública mediante as compras. Afinal de contas, como é que o agente público ele pode fazer compras? Como é que a administração pública ela pode trazer obras, serviços para dentro da administração pública e não observar um procedimento administrativo? Uma vez que ela trabalha com dinheiro público, esse dinheiro ele é nosso dinheiro, ele é nossa grana, ela sai do nosso bolso. Afinal, nós pagamos os tributos, né? Ó, dica, nem tudo que nós pagamos são impostos, tudo que nós pagamos são tributos. Os impostos são uma espécie de tributos, e tributos nós temos uma definição pentapartida, de acordo com o direito tributário, que ele diz que os tributos se subdividem em impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições sociais e contribuições de melhoria. Cuidado com o jornal, porque o jornal possivelmente, na maioria das vezes, ele não tem a capacidade técnica do direito para sua prova. Ele é mais informativo mesmo. Então cuidado, porque no jornal, geralmente, tudo é imposto. Enfim, me acompanha aqui no nosso esquema. Vamos lá, nossa primeira lição sobre licitações. Nossa primeira lição é sobre a previsão constitucional. Afinal de contas, para que serve a licitação? Olha aqui, me acompanha. Professor, para que serve a licitação? A licitação, só um minutinho, deixa eu colocar aqui a cor da nossa caneta, tá? Tá uma cor bem bacana, isso. Então, ó, a licitação, ela serve para quê, meus caros? Ela serve para obras, vamos lá, de acordo com a Constituição, ela serve para obras. Ela também serve para serviços. Além disso, ela serve para as compras da administração e alienações. Professor, o que significa alienações? Alienar é comercializar. Joia? Então, a alienação é comercialização. Venda, doação, joia? Agora, como é que a administração pública vai fazer isso? Como é que ela vai alienar as obras, fazer seus serviços, suas compras? É por meio de um processo de licitação, e essa licitação tem que ser uma licitação o quê? Pública. Primeira diferença interessante para a gente, qual é a diferença de processo? Observe, de acordo com o texto constitucional, não é um processo? Então, qual é a diferença de um processo para um procedimento? O processo, ele pressupõe, ou seja, quando eu penso em processo, eu já sei que existe o contraditório
e a ampla defesa. De acordo com o nosso querido professor Fábio Roque, professor e escritor. Agora, procedimento não pressupõe. Não pressupõe o quê, professor? Não pressupõe o que nós acabamos de ver, que é o direito de contraditório e ampla defesa. Bacana? Então, ó, de acordo com o professor Fábio Roque, o procedimento ele é um simples desencadeamento de atos. Bacana? O professor Fred Didier Júnior, de Processo Civil, ele também traz essa acepção para a gente. Afinal de contas, a administração ela vai fazer um processo de licitação pública para assegurar o quê? O objetivo, pessoal, é esse princípio aqui, ó, para assegurar a igualdade. A igualdade para quem? É a igualdade de condição de participação para todos os concorrentes. Então, para não existir favorecimento na administração, a licitação é para assegurar a igualdade para todos os concorrentes. Essas cláusulas, elas vão trazer o que para a gente? Elas vão garantir, elas vão estabelecer as obrigações, ó. Obrigações de pagamento. Então, essas cláusulas, elas vão garantir para a gente as obrigações de pagamento. Bacana? Essas cláusulas, elas devem ser mantidas, elas devem ser efetivadas, tá bom? Elas vão ser mantidas para quê? Para elas trazerem dentro da licitação as condições. Que são essas condições? São as condições efetivadas que serão realizadas na proposta. Afinal de contas, cada licitante faz o quê? A sua proposta. E essas condições elas estarão estabelecidas aonde? Na lei. Joia? Então, para garantir o que a lei traz para a gente, nós teremos a licitação para garantir que as condições que serão apresentadas nas propostas, elas observem o quê? A igualdade entre todos os participantes, tá bom? E essas condições, essas cláusulas, elas apenas vão permitir as exigências. Que exigências são essas? São as exigências técnicas ou econômicas para garantir o cumprimento básico da licitação. Moral da história, eu não posso ter uma licitação que extravase, que extrapole aquilo que a administração realmente precise. Então, para garantir esse nível, esse cumprimento básico, eu terei a licitação pública. Agora, saindo da Constituição, a Lei de Licitações e Contratos, em seu artigo 2º, ela traz o que para a gente? Ela traz para a gente que, ó, a licitação, ela traz normas específicas? Não. A licitação, ela estabelece normas gerais. A Lei de Licitações estabelece normas gerais para as licitações e mais o quê? Mais os contratos administrativos. Então, observe, ela traz normas gerais. Isso tudo vai servir para quê? Olha a lei repetindo o que estava na Constituição. Obras, serviços, joia, inclusive os serviços de quê? De publicidade. Também ela traz o quê? As compras que a administração vai fazer, traz as alienações, e a lei traz mais uma acepção, que são o quê? As locações.
Então, ó, a lei estabelece normas gerais para licitações e contratos referentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações. Agora, dentro dos três poderes, aonde eu tenho a aplicação da lei de licitações e contratos, como é que funciona? Dentro dos três poderes, eu aplico licitações e contratos nos três poderes, está no artigo 1º, parte final da lei de licitações. Para isso, você tem que entender que, ó, nós temos três poderes: poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Todos os poderes possuem funções típicas, que são as funções para as quais eles foram criados. Então, ó, FT é função típica, tá? E todos os poderes também possuem funções o quê? Que são as funções que sobram, são as funções residuais. Todos os poderes possuem funções atípicas. Então vamos lá. Função típica do Poder Executivo é a função típica de administrar as finanças públicas. O Poder Executivo também possui como função atípica a função de legislar, e ele também possui a função atípica, a função de julgar. Quando que o Poder Executivo legisla? Quando o Presidente da República edita as medidas provisórias. Quando o Poder Executivo julga? Quando nós estamos diante do PAD, de acordo com o professor Pedro Lenza, em seu livro Direito Constitucional Esquematizado. Agora, o Poder Judiciário tem como função típica, a função que nós já sabemos, que é a função de julgar. E ele também possui como função atípica a função administrativa. E também possui como função atípica a função o quê? De legislar. Quando que o Poder Judiciário legisla? Por exemplo, quando ele edita o seu regimento interno. Ou quando ele cria as suas próprias súmulas. Bacana? Deixa a função administrativa aí, daqui a pouquinho a gente volta nela. Agora, o Poder Legislativo tem como função típica o quê? Criar normas, não é? A função típica legislativa. E ele tem como função atípica quais funções? A função atípica administrativa e a função atípica o quê, pessoal? Ó, judicante, de julgar. Quando que o Poder Legislativo julga? Olha que interessante, quando o Presidente da República, é um exemplo, tá? Quando o Presidente da República pratica um crime de responsabilidade, ocasião em que ele será julgado aonde? No Senado Federal. Bacana? Olha aqui. No Poder Executivo eu tenho função administrativa? Tenho, é sua função típica. No Poder Judiciário eu tenho função administrativa? Tenho, é uma função o quê? Atípica. Por exemplo, se o Tribunal de Justiça quer comprar computador, ele tem que seguir qual lei? A Lei 866 de 93. Se o Poder Legislativo, o Senado, quer comprar cadeira, ele tem que seguir qual lei? A Lei 8666 de 93. Então, para o candidato faixa preta, você tem que saber que nós temos o direito administrativo, né? A Lei 8666 de 93, aonde? Ó? No Poder Executivo, quando ele desempenha a sua função típica administrativa. E nos demais poderes, Poder Legislativo e Poder Judiciário, quando eles desempenham a sua função atípica administrativa. Conclusão, para o candidato faixa preta, eu tenho a Lei de Licitações e Contratos aonde, ó? Nos três poderes. Bacana? Então eu tenho a Lei de Licitações e Contratos dentro dos três poderes. Agora, as entidades políticas. Eu aplico a Lei de Licitações e Contratos para todas as entidades políticas? Sim. Quem são as entidades políticas? É aquela que você conhece como... Só um minuto, tá? As entidades políticas são aquelas que você conhece como... Administração direta. É um sinônimo. Se for administração em âmbito federal, quem é o ente que representa? A União. Aplica a Lei de Licitações à União. Se for em âmbito local, eu aplico a quem? Aos estados. Se for em âmbito regional, eu aplico a quem?
aos municípios. E o Distrito Federal, professor? O Distrito Federal está bem aqui, ó, entre Estado e município. Ele é um ente híbrido, ele é um ente misto. Então, aplico também a lei de licitações. Importante lembrar que nas lições do professor João Trindade Cavalcante Filho, quando ele fala de federalismo, ele fala que o Brasil ele tem um federalismo de terceiro grau. Por que o Brasil tem um federalismo de terceiro grau? Porque nós temos o primeiro grau, que é o grau federal, nós temos o segundo grau, que é o grau estadual, e nós temos o terceiro grau, que é o grau municipal. E o DF, como o próprio professor nos ensina, é como se ele tivesse o quê? Entre os estados e municípios, é como se ele tivesse entre o quê? Um grau 2,5. Esse é o DF diante do nosso federalismo. Bacana? Então, o Distrito Federal, qual é a conclusão? Nós também aplicamos a lei de licitações e contratos. Joia? Olha só. E nas entidades administrativas? Eu também aplico. Quem são as entidades administrativas? É aquela que você conhece. Vai, responde para mim. Eu tô ouvindo você falando aí, ó. Ó, vou te dar uma dica. Começa com administração e termina com indireta. Pegou a dica? Então, quem são as entidades administrativas? É a própria administração indireta. A administração indireta ela é formada por quem? Olha a siglazinha que eu vou usar. As autarquias, FP, quem são FP? Fundações públicas, EP, empresas públicas, e SEM, Sociedade de Economia Mista. Exemplo de autarquia, fala para mim. Anvisa, joia, Bacen. Exemplo de fundação pública, quem é que nós temos? Ó, a FUB, Fundação Universidade de Brasília, joia, a UFT, Universidade Federal do Tocantins. Exemplo de empresa pública, quem é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, a SCT, Escola de Correios e Telégrafos. Eu também tenho a Embrapa e entre outras empresas públicas. Além disso, Sociedade de Economia Mista, quem é que eu tenho? Ó, o Banco do Brasil, o BRB, a Petrobras. Joia, professor? E a Caixa Econômica Federal? Empresa pública. A CEF é uma empresa pública. Então, para todas essas, eu aplico a lei de licitações e contratos. Mas cuidado. Cuidado por quê? Porque quando eu falo das empresas públicas e da sociedade de economia mista, eu tenho que ter em mente que elas servem para duas coisas. Elas podem prestar serviço público ou elas podem desenvolver atividade econômica, que é a busca incansável, incessante pelo lucro. Quando elas prestarem serviços públicos, elas sempre têm o dever de fazer licitação. Agora, quando elas prestarem atividades econômicas, elas devem fazer licitação. Ó, essa é a atenção que eu estou te dando aqui, ó, apenas para o desenvolvimento das suas atividades meio. Joia? O que são atividades meio? São aquelas atividades necessárias para o seu objetivo final. Então imagine, aqui é o Banco do Brasil. Nós estamos aqui dentro do Banco do Brasil. Uma atividade final do Banco do Brasil é a abertura de conta corrente. Mas para que isso aqui seja realizado, ele precisa comprar, por exemplo, ó, cadeira, ele tem que comprar computador, bonitinho nosso computador aqui, ó, o teclado, cheio de pontinha aqui, ó, isso tudo é atividade meio, ele tem que contratar terceirizado. Então, para isso aqui tudo, ele vai ter que fazer o quê? Licitação. E para atividade fim, que é buscar o lucro, por exemplo, a abertura de conta corrente, ele não precisa fazer licitação. Além deles, nós também temos subordinados à lei de licitação os fundos especiais. E nós também temos subordinados à lei de licitação as demais entidades. Só um minuto. Nós também temos subordinados as demais entidades quando elas são controladas. Tá bom? Por quem? 2 pontos. Pelo Estado, tanto de forma direta, quanto de forma indireta. Bacana?
Agora, o objetivo da norma, tá bom. O que que a lei de licitações traz pra gente? Ela traz pra gente, como o CESP já cobrou, ó, ela traz pra gente aquilo que nós chamamos, sabe de quê? Que nós chamamos de, o procedimento, tá? Administrativo, que busca garantir o quê? Ele busca garantir pra gente a isonomia entre os participantes busca garantir também o quê? A busca da proposta mais vantajosa e como reflexo dos direitos constitucionais de terceira geração, ela também busca o quê? Garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Fecha aqui em mim, Percival, tô brincando, joga aqui em mim. Olha só, pessoal, seguinte, a lei de licitações e contratos, ela é o procedimento administrativo, que ela garante pra gente o quê? Ela garante pra gente a isonomia entre os participantes, garante também a proposta mais vantajosa e a busca pelo desenvolvimento nacional sustentável. Mas olha a dica, a proposta mais vantajosa não é a proposta mais econômica, que eu vou gastar menos. Óbvio que não. É aquilo que ao mesmo tempo vai me dar mais qualidade e eu vou gastar menos. Então, se a sua prova cobrar de você que a proposta mais vantajosa é sempre quando a administração gasta menos, isso está errado. Joia, volta para a tela, vamos lá, ó. Aqui na observação da proposta vantajosa, ó, não é sempre o menor preço. Bacana? Então, visto isso, olha só. O que que nós teremos na lei de licitações e contratos que serão precedidos de licitação? Pra gente, tá? Vamos lá, ó. O que que vai ser precedido pra gente de licitação pública? É quando a administração for trabalhar com o quê, meus caros? Só um minutinho, tá bom? Eles serão precedidos de licitação pública quando a administração for trabalhar com o que aí pra gente, ó? Vai ser quando a administração ela for mexer com as... deixa eu arrumar a caneta aqui, era isso que eu tava fazendo, só um minutinho. Caneta, vamos lá. Então nós temos aqui, ó, as obras, os serviços, inclusive os serviços de quê? De publicidade, joia. Nós temos o que mais também? As compras, tá bom? Nós temos as alienações, joia. Nós também teremos o que? As locações da administração pública, tá bom? Nós também temos as vendas que a administração pública for fazer. E aqui nós vamos enfatizar os serviços de publicidade quando a administração for contratar com particular. Então, beleza, isso é bem tranquilo. Agora, para você lembrar dos princípios da licitação, nós temos o mnemônico. Primeiro eu jogo o mnemônico aqui para você. Eu vou te mostrar a palavra que vai fazer você lembrar dele. Depois eu falo o significado de cada um. O mnemônico é esse aqui, ó. Limpe Projove. L, a gente lembra a ideia de quê? Legalidade, isso mesmo.
I, a gente lembra a ideia de quê? De impessoalidade. Bacana, tô gostando de te ouvir, tô gostando da animação. Vamos lá? M, a gente lembra a ideia de quê? De moralidade. P, a gente tem a ideia de quê? De publicidade. E a gente tem a ideia de quê? De igualdade. Pro, a gente tem a ideia de quê? De probidade. JO, nós temos que lembrar do princípio do julgamento objetivo. E do último princípio VI, que é o quê? É a vinculação ao instrumento convocatório. Vinculação ao instrumento convocatório. Beleza? Esses são nossos princípios, nosso mnemônico, mas lembre-se, o direito não é decoreba. O direito é raciocínio, isso aqui é só para te ajudar. Olha lá. Ideia geral de legalidade. Aonde que eu tenho previsto a ideia geral de legalidade? Ideia geral de legalidade está prevista onde? Nós temos ela prevista no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que fala que ninguém será obrigado a fazer, não é? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, salvo em virtude de lei. No direito administrativo, nós temos duas vertentes da legalidade. Nós temos a legalidade por particular. O particular, por sua vez, tem uma relação de não contradição com a norma. E nós temos a legalidade também para o agente público, que é uma relação de subordinação. Beleza? Fecha aqui. Me acompanha? A legalidade por particular é aquela que significa, se não tiver uma lei proibindo, eu posso fazer. Por exemplo, eu posso me suicidar? Se eu tentar me suicidar, eu vou responder por tentativa de suicídio? Não. Não existe um tipo no Código Penal punindo a tentativa de suicídio. Se não tem uma lei que me proíbe, significa que eu posso fazer. Agora, o agente público não. Ele só pode agir quando a lei manda, quando a lei permite, quando a lei determina. Se o agente público ele não agir de acordo com a lei, ele estará praticando o abuso de poder na modalidade excesso de poder, tá bom? Onde ele vai além, ele extrapola os limites da sua competência, da sua tarefa, que ela é estribada, ou seja, de forma rígida prevista na legislação. Bacana? Volta para cá, me acompanha. Vamos lá. Depois do princípio da legalidade, nós vamos ver o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele traz a ideia de que, de tratamento igualitário. E ele também apresenta para a gente duas vertentes. Nós temos a vertente da isonomia e nós temos a vertente do agente público, que é uma teoria da professora Maria Silva Zanella de Pietro, lembrada como teoria da imputação. Como é que funciona a vertente da isonomia? Funciona assim, pessoal, Seguinte. A isonomia, nós temos aquela historinha. Nós temos que tratar os iguais de forma igual. Bacana. Porém, no que diz respeito aos desiguais, nós temos que tratar os desiguais de que forma? De forma desigual na medida da sua desigualdade.
E o que que significa isso, ó? Eu tenho aqui um ônibus público. É o Golf. Grande ônibus lotado e fedido. Joia? Pergunta. Todo mundo pode pegar o ônibus se quiser? Eu, bonito, posso pegar o ônibus? Posso. O professor Lucas, feio, se ele quiser, ele pode pegar ônibus? Pode também. Agora, o rico pode pegar? Pode também. E o pobre lascado? Pode pegar também? Todo mundo pode usar o serviço público. Mas, ó, e se eu estiver falando de um cadeirante? Ele pode usar o ônibus? Pode, mas ele é um desigual. Para eu poder colocar esse desigual nesse ônibus, o que tem que ter aqui para ele? Tem que ter aquele elevadorzinho que levanta a cadeira de rodas dele. Lá dentro tem que ter um espaço reservado para ele. Joia? Agora, na segunda vertente do princípio do agente público da teoria da imputação, nós temos que ter em mente o seguinte. Olha só, o agente público, na sua atuação, ele representa quem? O Estado. Porque o Estado não é do agente público, ele é um mero gestor da coisa pública. O Estado é de quem? Do povo, né? De acordo com o constitucionalista Norberto Bobbio, o Estado é formado pelo povo, que é o elemento humano, pelo território, que é o elemento geográfico, e pelo governo soberano, que é o elemento político. Logo, o agente público, na sua atuação, representa quem? O Estado. Não foi o policial militar João que praticou o ato. Não foi a policial civil Maria que praticou o ato. Foi quem? Foi o Estado. Isso aqui é tão relevante que quando a gente fala daquele tema responsabilidade do Estado, como é que funciona? Ó, o agente público, ele causa um dano, não é? Ele causa um dano ao particular. O particular vai entrar com ação contra quem? Contra o agente público? Não. Ele vai entrar com ação contra o Estado. Joia? Depois, se o Estado quiser, ele pode entrar com a famosa ação de regresso para tentar resgatar o dano que o seu agente público causou. Caso seja verificada que a conduta do agente público foi uma conduta ilícita e o Estado perca a demanda. Perca o processo. Afinal de contas, se o Estado não perder esse processo aqui, que o particular entrou contra ele, ele vai cobrar o quê do agente público? Então, eu imputo os atos do agente público para quem? Para o Estado. Bacana? Além disso, nós temos o princípio da moralidade. Você tem que ter em mente que a moralidade é uma acepção ampla. Ó. Se ela é ampla, eu posso falar que ela é um gênero. Tá bom? Se ele é um gênero, é porque ele comporta o quê? Subdivisões. Ele tem espécies. Então, o que é ser moral? Ser moral é ser uma pessoa ética, é agir de boa fé. Bacana? Ser moral é agir de acordo com os bons costumes. Ser moral é ser uma pessoa proba. O que é ser probo? É uma pessoa honesta. Bacana? Ética, boa fé, bons costumes, probidade, enfim. Tudo aquilo para que o agente público não se envolva na corrupção. São os padrões de não corrupção. Fato que nós estamos careca de saber que não acontece no Brasil na prática, porque o Brasil é o país menos corrupto do mundo inteiro. Bacana? Agora, no que diz respeito ao princípio da publicidade, olha só, ideia geral de publicidade. Me acompanha aqui. Ideia geral de publicidade. Os atos do Estado devem ser o quê? Ó, transparentes. Para que os atos dos Estados sejam transparentes, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a sua motivação. Tá bom? Então, o que é a motivação? É eu expor, é eu exteriorizar os motivos daquele ato. E o que é o motivo?
O motivo é quando eu tenho a união de dois pressupostos, os pressupostos fáticos, o fato, aquilo que aconteceu na vida real, e os pressupostos jurídicos, de direito, ou seja, o respaldo da lei. Então eu junto o fato mais o direito. Eu estou punindo? Eu estou, mas por que eu estou dando uma advertência? Porque a lei permite que eu dê uma advertência. Bacana? Então a ideia é que a administração ela sempre publique, ela dê publicidade, ela dê transparência para os seus atos, ela expõe os seus motivos. Então, publicidade é a transparência. Agora, a publicação é o quê? A publicação é quando eu faço o quê? É quando eu utilizo a publicidade fazendo jus de um meio oficial de comunicação. Afinal de contas, quais são os meios oficiais de comunicação que nós temos? Olha aqui, ó, nós temos os diários oficiais, que é onde vai estar o seu nome no dia que você for nomeado no seu concurso, não é? Diga amém. Bacana. Vamos lá. Seguinte, a publicidade tem exceção? Sim ou não? A publicidade tem exceção? Sim ou não? A publicidade tem uma exceção. E sabe onde está a exceção do princípio da publicidade? Vem cá que eu vou te contar. A exceção do princípio da publicidade, eu vou te contar daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Se eu fosse você, eu nem perdia tempo. Eu já clicava, já ia direto, porque ação diferente, resultado diferente. Ação igual, resultado igual, você vai ter o resultado igual da maioria. Então o diferente faz o quê? Clica, vai feito um louco, conquista a carga. E o normal? Ah, eu vou parar, vou descansar, vou comer alguma coisa, vou ali falar com fulano de tal. Então eu te espero no nosso próximo bloco.